Olá, queridos amigas e queridos amigos. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina, o Evangelho de Marcos, que vai de julho, agosto e setembro de 2024. E o tema da nossa lição é a lição 3, controvérsias. E nesta semana, vamos ver alguns relatos sobre Jesus e descobrir o que podemos aprender com eles. E o verso para memorizar é assim: E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus estabeleceu o sábado para o benefício do ser humano, e não para ser uma carga. O sétimo dia é uma dádiva para o bem-estar da humanidade, um santuário no templo para adorar o Criador. Qual era o costume de Jesus ao sábado? Em Lucas 4,16 diz que Jesus ia à sinagoga ao sábado para ensinar. Era o costume de Jesus ir à sinagoga aos sábados. E nós vamos aprender os relatos sobre Jesus. E qual que é o primeiro relato que nós vamos aprender hoje na lição 3 de controvérsias? É curando um paralítico, domingo 14 de julho. Então nós vamos ler Marcos do 2, do 1 ao 12. O que o paralítico estava procurando quando foi levado a Jesus e o que ele recebeu. Vamos ler Marcos capítulo 2, verso do 1 ao 12. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: já vimos coisas assim. Aqui na lição diz assim: o homem não conseguia andar. Portanto, seus 4 amigos tiveram que carregá-lo até Jesus. Depois que abriram o telhado e ajudaram o homem a descer até Jesus, o mestre viu a fé deles. Como alguém pode enxergar a fé? Assim como o amor, a fé se torna visível por meio das ações, como ilustra claramente a persistência dos amigos. A necessidade física do homem era mais evidente. No entanto, as primeiras palavras pronunciadas por Jesus se refere ao perdão dos pecados.
O homem não disse uma palavra sequer durante toda a cena. Em vez disso, os líderes religiosos se opuseram mentalmente ao que Jesus tinha acabado de dizer. Eles consideraram suas palavras como blasfemas, ofensivas a Deus, por supostamente assumirem prerrogativas que pertencem somente a Ele. Jesus enfrentou os oponentes no próprio terreno deles, usando um estilo de argumentação que era bastante típico dos rabinos, conhecido como do menor para o maior. Uma coisa é dizer que os pecados de uma pessoa são perdoados. Outra coisa é realmente fazer um paralítico andar. Se Jesus era capaz de fazer aquele homem andar pelo poder de Deus, então sua reivindicação de perdoar pecados estava confirmada. Então Jesus, quando curou aquele paralítico e perdoou seus pecados, porque Jesus tinha o poder de Deus, Ele é Deus, Ele tem autoridade para perdoar pecados. Então, quando Jesus curou aquele paralítico e perdoou seus pecados, então estava confirmado que Jesus era Deus e Ele tem autoridade para perdoar pecados. Tudo foi confirmado para aqueles mestres da lei. Então, aqui em Miqueias, capítulo 6, verso do 6 a 8, como esse texto aplica o que estava acontecendo entre Jesus e os líderes religiosos que estavam ali. Vamos lá para Miqueias. Miqueias, capítulo 6, verso do 6 ao 8. O que Deus exige? Verso 6. Com o que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante deles com holocausto, com bezerros de 1 ano. Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com seu Deus. Então aqui em Miqueias 6, do 6 a 8, Deus, Ele não importa com sacrifícios de bezerros. Deus não se importa com isso. O que Deus quer de nós, que sejamos humildes, que o cristão pratique a justiça, que o cristão tenha misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. É isso que Deus pede de nós. O que estava faltando para aqueles líderes religiosos ali, estava faltando o quê? A misericórdia e a humildade e a justiça. E Jesus, ele tinha humildade. Jesus, ele tinha compaixão. Ele tinha misericórdia. Jesus, ele praticava a justiça. Jesus fazia o bem. Jesus, em Mateus 23, olha o que Jesus diz lá em Mateus 23. Em Mateus capítulo 23. Olha aqui o verso 1. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, observe tudo o que eles disserem a vocês, mas não imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Então, o que Jesus quis dizer? Que os fariseus, os mestres da lei, conheciam a lei, só que eles não praticavam a lei, que é o amor, a misericórdia e a justiça. Aqueles líderes tinham perdido de vista o que realmente importa: justiça, misericórdia e humildade.
estavam tão obcecados em defender a ideia que tinham de Deus que ficaram cegos para a obra de Cristo que ocorria diante deles. Aqueles homens não mudaram sua percepção sobre Jesus. Embora eles tivessem dado evidências de que veio de Deus, Jesus mostrou que era capaz de ler a mente deles, que já não era pouca coisa, e curou o paralítico na presença deles de forma que não podiam negar. Então essa foi a lição de domingo, dia 14 de julho, curando um paralítico. Queridos, lembre-se, em 2 Timóteo 3,16, vamos ver 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. E lembre-se, Jesus disse assim: passarás os céus e a terra, a minha palavra não passará. Foi essas palavras que Jesus disse. Então a palavra de Deus é eterna. Que a graça de Deus esteja sempre em seus corações. E se inscrevam no meu canal. Deixe seu like. E até mais um vídeo da lição da Escola Sabatina do Evangelho de Marcos.